Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link pra elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Há um ano atrás, meu sogro tentou me matar. Ele planejou lindamente a viagem até a cabana na floresta que sua família possuía. Me empurrou pro velho poço seco, roubou meu telefone, deixou uma arma dentro do poço que me deu a opção de me matar em vez de morrer de fome. Sua versão distorcida de misericórdia, eu acho. De qualquer maneira, ele teria escapado impune. Ele não havia contado com o cachorro perdido, no entanto. Não tinha pensado que um casal viria à procura de um amado animal de estimação que havia corrido atrás de um cervo. Que me encontrassem, meio morto de fome e desidratação, segurando a arma, contemplando seriamente depois de quase 3 dias no poço, plenamente consciente de que morreria de sede antes de morrer de fome. Há dias não chovia. Quando acordei no hospital, minha esposa Samantha estava ao meu lado segurando a minha mão. Seu lindo rosto molhado de lágrimas. Apesar da minha própria dor física, tudo que eu queria era fazê-la parar de chorar. Então, eu peguei sua mão suavemente e, com grande esforço, levei-a aos meus lábios e dei-lhe um beijo gentil. Eu estava tão preocupada com você. O que aconteceu? Ela me implorou, os olhos verdes brilhando com lágrimas. A enfermeira entrou e tirou meus sinais vitais. Depois disse à minha esposa que ela deveria me deixar dormir um pouco mais. Fiquei feliz pelo resgate porque sabia que assim que revelasse o que realmente havia acontecido comigo, o coração da minha esposa se partiria para sempre. Seu pai sempre foi a sua pessoa favorita. Conheci Samantha no trabalho há 3 anos. Ela era a executiva de marketing, onde eu era desenvolvedor de software. Estávamos ambos com 20 e tantos anos, e eu soube 10 minutos depois de nossa primeira conversa que iria me casar com ela. Ela era brilhante, engraçada, inteligente, e não fazia mal que ela fosse absolutamente linda, com olhos verdes brilhantes e longos cabelos ruivos. 4 meses depois de sair com ela, ela conheceu a minha família. Venho de uma família enorme onde meus pais tinham 4 irmãos cada, e depois tiveram 5 filhos juntos também. Nossos almoços de domingo são eventos barulhentos e estridentes na casa dos meus pais, com pelo menos 20 pessoas presentes, mas Sam ficou totalmente encantada com a minha família. E meus pais e irmãos a adoravam. Ela se encaixou como uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Tudo estava indo tão bem até que Sam decidiu que era hora de eu conhecer seu único membro da família, seu pai. Cameron Joyce era um homem alto e corpulento que se vestia como e se parecia com um lenhador. Ele morava em um bairro bem na periferia dos subúrbios, perto de uma grande e ampla floresta. Quando ele apertou minha mão rigidamente e vi seus olhos azuis gelados, uma espécie de calafrio percorreu meu corpo. Depois que entramos na casa de 2 quartos atrás dele, a primeira bandeira vermelha deveria ter sido que não havia fotos da mãe de Sam. Nenhuma. Na verdade, se eu realmente pensasse sobre isso, Sam nunca falou sobre sua mãe. Eu deveria ter feito mais perguntas sobre ela, mas acho que sempre presumi que o assunto era muito doloroso para ela. A primeira vez que pensei que seu pai estava tentando me matar foi um pensamento fugaz que aconteceu naquela visita. Ouvi distintamente Sam dizer ao pai várias vezes ao telefone que eu tinha alergia a nozes, mas quando nos sentamos para comer, comecei a sentir minha garganta inchar. O pai de Sam me observou tossir, mastigando lentamente a comida. Claro que tínhamos uma EpiPen conosco, mas se não tivéssemos, eu poderia estar morto agora. Então, logo após o nosso casamento, ele soube que eu não sabia nadar, mas tenho 90% de certeza de que ele me empurrou para o lago quando nós 3 estávamos no cais olhando para o barco dele.
A terceira vez foi o mais bizarro, na verdade. Se aqueles caminhantes não tivessem me encontrado, tenho certeza de que teria morrido naquele poço. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi ir para aquela cabana com um homem que pensei estar tentando me matar. Porque eu realmente não achava que ele estava tentando me matar. Meu cérebro insistia que eu havia lido ou ouvido mal a situação e ambos os incidentes poderiam ter sido apenas acidentes. Sam também gostava do seu pai e do seu marido e eu simplesmente não conseguia quebrar o coração dela. Eu nunca vou esquecer o passeio para ir para a cabine. Meu sogro era um homem de poucas palavras, então, quando ele decidiu me contar uma história, quase suspirei de alívio por não ter que continuar falando para preencher o silêncio entre nós. Ele manteve os olhos na estrada e disse: Era uma vez um menino que vivia feliz com sua família na floresta. Era ele, seus 3 irmãos, seus pais, seus avós, seus tios e tias e todos os seus primos. Ele não sabia muito sobre o mundo além da casa de sua família, mas tinha 1000 coisas para fazer na floresta. Então, nunca se perguntou. Por um tempo, tudo estava bem e como deveria estar. O menino e sua família viviam da terra, caçavam e prosperavam. Até que um dia, em seu aniversário de 19 anos, o menino viu a mulher de branco no meio das árvores. Etérea e brilhante. Ela brilhava como um fogo fátuo branco. Quando ele perguntou à mãe sobre ela lhe disse para ficar longe da mulher. Que nada de bom saía da floresta em uma noite de lua crescente. Estávamos perto da cabana agora, e conforme nos aproximávamos dela, um tipo estranho de sentimento estava começando a rastejar pela minha espinha. Uma sensação de que algo errado me agarrava com força. O menino ouviu a mãe. 2 dias se passaram e ele não foi procurar a mulher. Na terceira noite, ele se viu fora de casa caminhando para a floresta. Ao se aproximar, viu o rosto da mulher. Seu cabelo dourado brilhava até os joelhos, olhos azuis, gelados, e um rosto adorável que brilhava com a promessa de uma eternidade que seu cérebro mortal não entendia. A mulher ofereceu-lhe a mão. Em transe, ele estendeu a mão e pegou. Ele estacionou e desligou o motor do carro, mas ainda não olhava para mim. Em vez disso, ele olhou para as profundezas da floresta enquanto me contava essa história misteriosa. No minuto em que ele pegou aquela mão, a coisa o reivindicou. Eles o encontraram 1 ano depois, no topo de uma montanha, vivendo em uma caverna, nu e insano, falando uma língua estranha em um idioma que provavelmente não existia. O que era assustador era que ambas as pernas, dos joelhos para baixo, haviam sumido. E ainda, as feridas foram cauterizadas, e alguém ou algo claramente o estava alimentando. Seus pais o trouxeram para casa e tentaram ajudá-lo a recuperar sua mente. Os médicos colocaram nele próteses nas pernas, que ele mantinha escondidas. Mas o menino nunca mais foi o mesmo. Quando ele começou a falar lentamente de novo, ele falou de uma mulher com uma caveira no lugar do rosto, um corpo longo e esquelético de velha, presas em vez de dentes, mechas de cabelo grisalho que caíam de sua cabeça e olhos brancos como leite, os olhos de um cadáver. E então, finalmente, o grito de furar as orelhas. Ele ficou em silêncio e minha pele arrepiou. Eu perguntei: o que aconteceu com ele? Meu sogro saiu de seu transe e olhou para mim. Sua expressão ilegível. Vem, deixa eu te mostrar como caçar. A trilha foi curta. Meu sogro foi pego com meu telefone e vários outros itens que sugeriam o que ele planejava fazer. Seu histórico de pesquisa na internet revelou várias maneiras de assassinar alguém. Quando colocaram Cameron Joyce na prisão, minha esposa chorou até dormir todas as noites durante 1 mês. Acho que ela me culpou pelo que aconteceu, embora nunca dissesse essas palavras. Eu a pegava olhando de nosso apartamento na direção da floresta que podíamos ver claramente. Ela ficava cada vez mais perdida, não ia trabalhar, dormia o dia todo. Alguns dias ela nem escovava o cabelo. Seu rosto ficou mais abatido e às vezes
quando eu via sua forma nua na cama ao luar, eu podia jurar que via suas costelas através da sua pele translúcida. Sua tristeza iria devorá-la. E não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Um dia cheguei em casa e ela não estava. Eu a procurei em todos os lugares. Não sei como soube, mas de alguma forma sabia que ela estaria na cabana. Pulei para dentro do meu carro e acelerei para lá a toda velocidade, sem me importar com quantas multas teria que pagar. Cheguei lá pouco antes de escurecer e a vi. Ela estava nua, de costas para mim, de frente para a floresta. Sam. Eu chamei o nome dela quando saí do carro. Ela não se virou para olhar para mim. Em vez disso, ela ficou lá, seu cabelo ruivo, bagunçado, levantado pela brisa. Chamei-a novamente, uma profunda sensação de mal-estar em meus ossos. Sam. Lentamente, ela se virou para mim. E foi então que eu vi o rosto dela. Uma caveira. Uma mandíbula distendida que se abria muito. Foi quando ela soltou um grito agudo. Uma dor explodiu em minha cabeça e eu imediatamente coloquei minhas mãos sobre meus ouvidos. Tentei gritar o nome da minha esposa novamente, mas tudo o que consegui ouvir foi o grito que estava começando a aparecer, que alguém estava esfaqueando meu cérebro. A minha visão nadou e eu tropecei para trás. Uma dúzia de figuras apareceu da floresta, todos eles com rostos de caveiras, mandíbulas impossivelmente distendidas e os mesmos olhos brancos como leite que substituíram os verdes brilhantes da minha esposa. E eles estavam todos caminhando em minha direção. Eu sequer pensei. Entrei no meu carro e liguei o motor, meus ouvidos sangrando com o som do grito. Eu corri. 2 dias se passaram e eu tô dormindo no sofá de um amigo depois que os médicos trataram de um tímpano furado. Eles me disseram que eu tive sorte dos meus tímpanos não terem estourado com o volume em que estava ouvindo música. Eu apenas assenti e deixei que continuassem. Havia um zumbido em meus ouvidos do qual não conseguia me livrar, por mais que tentasse. Não havia como eu explicar o que havia acontecido naquela floresta para eles. Eu estou esperando que o som e a dor de cabeça parem antes de procurar Sam novamente. Dessa vez, eu vou pegar uma arma. Eu vou encontrá-la e trazê-la para casa. Já falei com a polícia, mas sei que eles não estão tão motivados para encontrá-la quanto eu. Meu telefone toca e eu cuidadosamente o seguro no meu ouvido bom. É uma ligação a cobrar da prisão. Eu aceito, porque quem mais poderia me dar respostas? Aconteceu, não foi? A voz rouca do meu sogro quase me fez largar o telefone. Eu engoli em seco. Sim, a Sam se foi. Eu disse, entorpecido. Ela voltou para onde ela pertence. Ele disse. Você é sortudo. Como eu sou sortudo? Eu perguntei, a raiva amarga surgindo através de mim. Ela era a minha esposa e a sua filha. Aquela coisa não era filha nem esposa. Ela sabe como imitar um ser humano. Por que você acha que eu contei aquela história? Sua voz era baixa e uniforme. O meu queixo caiu. Ele estava realmente sugerindo que ele era o garoto do conto de fadas sombrio que ele contou? Você é cruel, renegando sua filha, tentando me matar. Você deveria... Escuta, garoto. Escuta bem. Essa criatura foi jogada na minha porta alguns meses depois que voltei da floresta para casa. Era um bebê na época e massacrou meus pais. Eu encontrei pedaços deles em sua cabana por anos. Em seguida, começou a matar todos que se aproximavam de mim. Mas não me deixou morrer ou me matou, e não consegui entender o porquê, até perceber que precisava de mim, da mesma forma que um parasita precisa do seu hospedeiro. Finalmente, quando todos que eu amava estavam mortos e enterrados, ela precisava de mais presas. E encontrou você. Levará pedaços de você e vai te manter vivo para pegar pedaços de todos que você ama. Ela vai se alimentar da sua dor enquanto você vive seu próprio show de horrores. Eu engoli em seco. Ele tinha perdidamente enlouquecido, com certeza. O que diabos ele estava tentando dizer? Olha, se eu fosse você, eu pegaria todos os meus pertences e iria embora. Deixa o estado. Merda, vai embora do país.
Nunca olhe para trás. Ouviu? Para sempre. Com um clique agudo, ele desligou. Eu gostaria de tê-lo ouvido. Eu gostaria de não ter decidido que precisava resgatar minha esposa a qualquer custo. Em vez disso, eu estou sentado aqui no escuro, dentro da velha cabana, olhando pela janela, meus dedos dobrados ao redor do rifle de caça. Uma lua, em forma de foice, brilha prateada. A única luz na noite negra como o azeviche. E lá dentro da escuridão, acho que vejo uma figura brilhar. De longe, ela quase se parece com a minha esposa. Quase. Até que sua mandíbula esquelética e inumana se abre. E ela grita.